Amém, irmãos. Pode assentar. Queridos, eu gostaria de chamar aqui à frente o pastor Eliomar, reverendo Eliomar Dias. Ele é o pastor da Igreja Presbiteriana da Abolição e nos dará o privilégio de ser instrumento do Senhor, a nossa igreja. Ele está de férias na nossa cidade, né, e é um pastor muito querido por nós, a igreja sabe disso, né, nós já fizemos várias referências a ele. E hoje, além de pregar a palavra ao Senhor, do nosso Senhor a nós, ele vai também batizar uma filha da aliança da nossa igreja, a saber, a minha. Então, após o sermão, pastor, que Deus abençoe o senhor, tá bom? Graças e paz, irmãos. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui junto com a minha família, podendo cultuar ao Senhor com os irmãos e rever amigos queridos, amigos que marcaram a nossa vida e que são tão especiais para nós. Eu peço que você abra a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Gálatas. O reverendo Christopher nos solicitou que trouxéssemos uma exposição nessa epístola, e eu peço que você abra no capítulo 1, onde leremos do verso 1 ao verso 5. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus bendito, Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te louvamos, porque aprove o Senhor nos teus santos decretos, nos trazer aqui nessa manhã, para rendermos glória ao teu santo nome, para reconhecermos a tua grandeza, os teus poderosos feitos, para termos a certeza de que, fincados na aliança cujo mediador é Cristo, o Senhor nos ouvirá. Nós sabemos, Pai, que não é por nós mesmos que nós nos apresentamos aqui, mas é pelos méritos do Teu Filho. Nesse momento nós suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento, que possamos ouvir a Tua palavra com fé, com reverência, em oração, desejosos de viver tão somente para a Tua glória, para o Teu louvor. Nos abençoa, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Semana passada, eu e minha família, nós tivemos o privilégio de visitar a Palavra da Vida. A Palavra da Vida foi uma instituição muito importante para nós. Nos conhecemos em 2006, lá na Palavra da Vida. Foi também o local onde o conselho da minha igreja resolveu testar a minha vocação. Eu lembro quando conversei com o pastor da minha igreja, ele me disse o seguinte: você quer ser? Eu quero ser pastor, então você vai passar 1 ano na Palavra da Vida. Então, um lugar realmente de grande importância para nós. E já tinha se passado 15 anos, nós não tínhamos ido lá, fomos. E mesmo tendo ido a Recife algumas vezes, nós resolvemos ir à Palavra da Vida. E para quem já foi à Palavra da Vida, o reverendo Christopher conhece muito bem o PV Nordeste.
Quando nós saímos da BR, entramos na estrada de terra, e aí nós nos deparamos com uma estrada que ia para a esquerda e outra à direita. E no começo dessa estrada tinha uma placa. E eu, genialmente, interpretei errado aquela placa. Ao invés de seguir na estrada certa, eu fui por uma estrada errada. Então, aquela interpretação errada, de minha parte, ela influenciou em todo o meu percurso. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos aqui diante de uma igreja que, infelizmente, estava abandonando as suas instruções primeiras, os fundamentos, e isso estava repercutindo na sua vida. Era exatamente o fato de não compreenderem o evangelho que estava conduzindo esses irmãos a um processo de apostasia. E é interessante porque o que Paulo vai fazer aqui, além de defender o seu apostolado, é falar a respeito da natureza do verdadeiro evangelho. E de repente você pode pensar, mas espera aí, pastor, eu acho que esse assunto é um assunto mais voltado para aqueles que estão chegando na igreja, onde nós temos aquela classe, conhecidamente a classe de catecúmenos. E lá o pastor, juntamente com algum presbítero, vai falar a respeito dos fundamentos da fé. Paulo está falando a respeito dos fundamentos do evangelho para pessoas que conheciam, para pessoas que tinham uma noção muito boa a respeito das escrituras, mas que estavam abandonando o evangelho exatamente por negligenciarem o fundamento do evangelho, a natureza do evangelho. E isso estava conduzindo aqueles irmãos a uma postura de extrema arrogância uns para com os outros. Por isso que você vai ver, por exemplo, Paulo lá na frente falando que nós não devemos nos provocar uns aos outros. Eles estavam agindo de maneira libertina. Alguns estavam numa caminhada diferente, acreditando que o evangelho propiciava a libertação, a ponto deles fazerem aquilo que eles quisessem em suas vidas. Outros estavam tratando mal aqueles que caíam em pecado. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 6, no versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte, ele diz assim: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Paulo vai também admoestar aquela igreja porque eles estavam negligenciando o bem-estar material daqueles que os estavam instruindo ali, dos seus pastores. Por isso que você vai ver no versículo 6 do capítulo 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Por que essas recomendações? Exatamente porque eles estavam negligenciando o verdadeiro evangelho. A epístola de Paulo aos Gálatas é uma epístola extremamente importante para nós. Martinho Lutero, por exemplo, ele se utilizou dessa epístola para combater as doutrinas equivocadas da Igreja Católica Apostólica Romana. Paulo, ele planta essa igreja ou essas igrejas na sua primeira viagem missionária. Veja que o apóstolo Paulo, ele dirige essa epístola não a uma igreja específica, mas as igrejas que estavam na Galácia, especialmente no sul da Galácia, onde ficava Frígia, Licaônia e Psídia. Veja, aí no versículo 2, e todos os meus irmãos, companheiros, as igrejas da Galácia. Essa carta ela é conhecida como uma carta circular, porque ela não tinha o objetivo de atender a necessidade de somente uma igreja, mas de algumas igrejas que estavam passando por problemas relacionados aos falsos mestres. Eram judaizantes que estavam infiltrados na igreja, disseminando uma doutrina absolutamente equivocada e que ia contra aquilo que as escrituras nos falam. E que doutrina era essa? Eles estavam disseminando o legalismo. Eles estavam dizendo que, além de Cristo, era necessário obras. Era necessário observar as leis cerimoniais, era necessário observar até a lei moral, que nós sabemos que ela não foi abolida. Mas eles estavam dizendo, em outras palavras, se vocês querem ser salvos, se vocês querem ser aceitos por Deus, vocês precisam observar estritamente os mandamentos do Senhor. Veja,
aparentemente, nós temos um discurso piedoso, mas era absolutamente impiedoso porque o fundamento dessa obediência não era Cristo. Faça para ser aceito. Viva dessa forma. Faça isso e aquilo, senão Deus não vai te aceitar. Eles estavam então difamando o apóstolo Paulo. Eles estavam dizendo que o apóstolo Paulo não era um apóstolo tal qual Pedro e os outros apóstolos, era alguém inferior a eles. E o intuito deles em difamarem o apóstolo Paulo era exatamente com o propósito de enfraquecer a sua mensagem. Eles diziam que Paulo fazia meio que um jogo duplo. Quando Paulo estava, por exemplo, diante dos judaizantes, Paulo pregava a circuncisão. Mas quando ele estava diante dos gentios, Paulo dizia que a circuncisão ela não era necessária, ela não era importante. Por isso que você vai ver o apóstolo Paulo no versículo 10, dizendo: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O problema, meus queridos irmãos, é que as igrejas da Galácia estavam dando brecha a esse tipo de ensino. E isso estava conduzindo esses irmãos a um processo de apostasia. Por isso que você não vai perceber aqui, nos escritos do apóstolo Paulo, uma palavra de elogio, que é algo muito típico nos seus escritos. Talvez você lembre, em muitos momentos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a uma igreja, aos santos, aos amados, Paulo ele não tece nenhum elogio a essas igrejas, porque Paulo percebe que havia uma situação emergencial aqui, não que não houvessem outras cartas, mas Paulo ele se encontrava aqui absolutamente perplexo. Veja no versículo 6 do capítulo 1. Veja o que o apóstolo Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha o versículo 1 do capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Capítulo 4, versículo 11. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Versículo 20 do capítulo 4. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. E o versículo 7 do capítulo 5. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Por que nós citamos todos esses textos? Porque essa, sem sombra de dúvidas, é a epístola mais apaixonada do apóstolo Paulo, no sentido de que ele revela aqui o seu coração pastoral, a sua perplexidade em ver aqueles que experimentaram do verdadeiro evangelho agora nesse processo. E você de repente pode pensar, mas pastor, eles não eram crentes? Sim, é essa a pressuposição do apóstolo Paulo. Ele pressupõe que aquelas pessoas a quem ele se dirige eram de fato crentes em Cristo. Mas mesmo esses crentes estavam nesse processo. O que nos mostra, meus queridos irmãos, que nós devemos temer diante do Senhor. Não somos nós quem bancamos a nossa caminhada com Cristo. Não é a nossa intelectualidade que nos segura no caminho, que nos faz perseverar, mas é Cristo. Se Cristo não for o fundamento da nossa perseverança, nós estaremos expostos a todas as doutrinas, a todas as loucuras. Ai daquele que acreditar que é a sua força, que é a sua articulação intelectual que o segura nos caminhos do Senhor. Aqueles irmãos estavam nesse processo. E isso nos faz perceber que nós precisamos temer diante do Senhor. Nós não somos melhores do que os nossos irmãos da Galácia. Se Cristo não nos segurar, nós estaremos perdidos. Dependemos de Cristo. Precisamos do nosso Redentor. Eu quero dividir esse trecho que nós lemos e que será alvo da nossa exposição em duas partes.
Na primeira parte, nós temos aí uma defesa do apóstolo Paulo que vai do verso 1 ao verso 2. No versículo 3 nós temos uma transição, e no verso 4 Paulo vai falar a respeito da natureza do verdadeiro evangelho e encerra com o propósito do evangelho. Veja, na primeira parte, o apóstolo Paulo diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Os falsos mestres, como eu disse para vocês, eles estavam desacreditando o chamado de Paulo diante das igrejas. Eles estavam colocando em dúvida o seu chamado apostólico. É mais ou menos o seguinte: de repente você já ficou sabendo, eu não sei, olha, esse domingo quem vai estar pregando lá na igreja é o pastor Eliomar. E aí de repente começa a disseminar no meio da igreja: rapaz, mas você sabe onde foi que ele fez seminário? Esse seminário aí não está com nada não, que por sinal é o mesmo seminário do reverendo Christopher. Olha, ele não é essas coisas não. Se eu fosse vocês, eu tomava cuidado, porque ele não é muito sério no trabalho dele na igreja não. E começar a disseminar essas coisas, com certeza vocês iam me ouvir de outra forma. Então a ideia era essa, era atacar a reputação do apóstolo Paulo e com isso enfraquecer a mensagem do apóstolo. E isso estava acontecendo. Tanto que no capítulo 4, no verso 16 e 17, Paulo ele diz assim: tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Paulo defende o seu apostolado não porque ele queria ser chamado de apóstolo, não porque ele queria ser chamado de reverendo, mas porque o evangelho estava em jogo. A vida daquelas pessoas estava em jogo. E ele sabia que era atacando o seu apostolado que os falsos mestres iriam ali enfraquecer a sua mensagem. Por isso que Paulo, no início da sua carta, ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Eu não estou falando para vocês coisas da minha cabeça. Eu não estou anunciando para vocês ideias que eu tive. Não. Olha o versículo 11 e o versículo 12. Olha o que aqui Paulo diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo, enfaticamente, ele diz: quem está falando aqui com vocês é o apóstolo. Ouçam a mim, porque não falo de mim mesmo, mas falo do Senhor. Ah, meus queridos irmãos, quando o evangelho está em jogo, não há espaço para elogios, não há espaço para bajulações, nunca há espaço para bajulações, na verdade. Paulo estava perplexo diante daquela situação, e ele então, inicialmente, ele defende o seu apostolado, e ele faz uma saudação a nível de transição: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos o apóstolo Paulo falando para nós a respeito da natureza do verdadeiro evangelho. E esse é um aspecto que nós não podemos nos esquecer. Volta e meia, nós devemos considerar o que é o evangelho. Nós devemos considerar por que nós fomos salvos, do que nós fomos salvos, para que nós fomos salvos. Esses aspectos que muitas vezes nós negligenciamos. Vivemos um período na nossa igreja onde parece-me que as pessoas elas têm o intenso desejo de entenderem a sua função enquanto cristãos, tanto na esfera privada quanto na esfera pública. Isso é uma bênção. Mas muitas pessoas têm acreditado por meio disso que a solução para o nosso país é uma reforma ideológica, é o entendimento político correto que vai mudar o coração das pessoas. O que muda o coração das pessoas é o evangelho. É Deus operando no coração do pecador.
E nós não podemos nos esquecer disso. E eu acredito que nos últimos anos nós temos nos esquecido disso. Esses dias conversava com um líder e ele dizia: olha, eu não vejo a hora de assumir esse cargo, porque eu vou levar os nossos jovens a estudar política esse ano, eu vou levar os nossos jovens a fazer isso. Veja, eu não estou dizendo que é errado a gente estudar política. Entenda isso. Mas ele não conseguia perceber que ali tinha pessoas que não sabem orar, que ali tinha pessoas que não têm certeza da sua salvação, que não sabem o que é o Evangelho. Veja, por favor, eu não estou aqui querendo dar uma de pastor apaixonado ou coisa desse sentido. Mas a semelhança do apóstolo Paulo, eu quero levar você a considerar aquilo que é fundamental e que muitas vezes nós nos esquecemos. Será que você conseguiria dizer para alguém por que você foi salvo? Para que você foi salvo? Qual o fundamento da tua salvação? Eu não estou falando de dar uma resposta pronta. Eu estou falando de você saber articular isso. De você entender. Não é aquela resposta pronta que você tem. O apóstolo Paulo, ele fala para aqueles irmãos que estavam com uma postura um tanto superior. Ele diz: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu lembrar vocês a respeito da natureza do verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, ele consiste no fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Olha aí, o versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Paulo, de cara, ele já está aqui combatendo a ideia legalista dos falsos mestres, que diziam: se você quer ser aceito, você precisa observar os mandamentos do Senhor. Entende? Pastor, você é contra a observância da lei moral? Óbvio que não, eu não sou louco. João vai nos dizer no capítulo 2, no versículo 3 da sua primeira epístola: sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Mas entenda, Cristo é o fundamento da tua aceitação diante de Deus, e não a sua observância da lei moral. Porque a sua observância da lei moral, a parte de Cristo, ela não é nada. Você precisa de Cristo. Você precisa do Redentor. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele é a nossa oferta perfeita diante do Pai. Não há mais necessidade alguma de reparações, porque o sacrifício de Cristo, ele é perfeito. Cristo se deu por nós. Cristo voluntariamente assumiu o nosso lugar. Calvino, comentando esse trecho, ele diz o seguinte: o que o apóstolo desejava dizer aos Gálatas, francamente, é que a expiação dos pecados e a perfeita justiça não devem ser buscadas em qualquer outra fonte além de Cristo, pois ele se ofereceu ao Pai em sacrifício, e ele foi uma oferenda tal que não devemos tentar equipará-la com quaisquer outras satisfações, até mesmo com aspectos piedosos, aspectos justos que nós devemos ter. Mas Deus te salva pela graça. Ele não te salva porque você faz o culto doméstico todos os dias. Ele não te salvou porque você observa o dia do Senhor. Ele não te salvou porque você busca adorá-lo em verdade. Ele não te salvou por isso, mas ele te salvou por Cristo. Essas coisas são boas, essas coisas são importantes, elas evidenciam a nossa salvação, mas elas não podem ser confundidas com a causa da nossa salvação. Você não é piedoso o suficiente para dizer: eu posso bancar a minha salvação. Ou Cristo morreu por você, ou você irá para o inferno, cantando os salmos, ouvindo sermões, como já disse um puritano do passado,
muitos irão para o inferno carregados de sermões. Você entende? Cristo é o teu Redentor? Você tem certeza disso? Ou será que você acredita que Deus te aceita por causa de algum exercício piedoso que você faz? Martinho Lutero, ele certa vez disse o seguinte: durante 20 anos, eu tenho ensinado e acolhido a doutrina da suficiência da fé nos méritos de Cristo, pelos quais somos aceitos perante o tribunal de Deus. Contudo, aquele velho e tenaz engano me assedia de tal forma que ainda descubro uma tendência de aproximar-me de Deus, trazendo alguma coisa em minha mão pela qual possa merecer a sua graça. Não posso chegar ao ponto de lançar-me unicamente sobre a pura e simples graça, embora seja isso de suma necessidade. Mais uma vez, a nossa tendência é essa, é acreditarmos que as nossas obras nos fazem pessoas especiais, dignas da aceitação do Senhor. Acreditarmos que a causa da nossa aceitação diante de Deus, por exemplo, é a nossa teologia. E veja, como eu sempre tenho falado desde o começo, os irmãos que já me conhecem há algum tempo sabem da nossa luta. E eu louvo a Deus porque o reverendo Christopher tem nos auxiliado diretamente, às vezes indiretamente lá em Mossoró. Temos tantas coisas para crescer. Orem por nós, orem por mim. Temos buscado orientar a igreja e incentivar a igreja para que a igreja tenha uma confessionalidade firme, estrita, que honre os seus votos diante do Senhor. Mas como é perigoso, meus queridos irmãos, nós acreditarmos que somos aceitos diante de Deus por causa da nossa tradição ou por causa da nossa teologia. Como é perigoso para nós darmos aquele sorrisinho de canto de boca quando nós nos deparamos muitas vezes com irmãos que não receberam a mesma instrução que nós. Nós não temos motivos para nos gloriarmos em nós mesmos, a não ser em Cristo. Se nós sabemos alguma coisa hoje, é porque Cristo se ofereceu no nosso lugar. Deus nos aceita por causa do seu Filho. Sim, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e Ele providenciou em Cristo a nossa redenção, e não só isso, a nossa adoção. Em Cristo nós somos herdeiros. Mas eu quero que você entenda uma coisa: a parte de Cristo você não é nada. A parte de Cristo, você pode ler a Bíblia quantas vezes for durante o ano, você vai para o inferno do mesmo jeito. Era isso que aqueles irmãos não entendiam. Eles acreditavam, segundo aquilo que os falsos mestres estavam ensinando, que Cristo deve ser crido mesmo. Mas além de Cristo, nós precisamos de algo mais. Nós precisamos observar isso, nós precisamos observar aquilo. A nossa obediência, meus queridos irmãos, ela é fruto daquilo que Deus fez por nós. Deus nos salvou. E é interessante, quando a gente olha o prefácio dos 10 mandamentos, nós somos lembrados exatamente disso. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele começa: não terás outros deuses diante de mim. O fundamento é o Evangelho. E é isso que Paulo está mostrando aqui. O verdadeiro Evangelho consiste no fato de que Cristo morreu por nós, morreu pelos nossos pecados. Paulo continua, ainda no versículo 4, Paulo fala a respeito do propósito. Ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. O propósito da morte de Cristo por nós é para nos libertar. E essa libertação, conforme nós temos aqui, ela tem a ver com dois aspectos. Cristo morreu para nos libertar de uma ideia mundana de moralidade, porque é exatamente sobre isso que Paulo vai falar no capítulo 5.
quando Paulo vai falar a respeito das obras da carne e das obras do Espírito. Mas Cristo morreu também para nos libertar de um entendimento mundano de redenção. O que nos leva a crer que alguém que defende a ideia de que o homem é salvo pelas obras não é alguém que está equivocado somente, mas é alguém que fala mundanamente. É alguém que fala de uma maneira absolutamente contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Alguém que defende a salvação por obras é alguém que repercute o ensino do mundo. E Cristo veio para nos libertar disso. Cristo veio para nos libertar dessa tirania de acreditarmos que nós somos salvos pelas obras. Não somos. Sabemos disso. Mas por que muitas vezes nós temos dificuldades para orar? Por que muitas vezes nós temos dificuldades em exercermos a misericórdia para com aqueles que pecam contra nós, para com aqueles que nos ferem, para com aqueles que muitas vezes nos prejudicam? Porque há uma dificuldade teológica em nós de concebermos o fato de que, apesar de sermos pecadores, Deus nos amou. Eu não estou falando que você deve ame de maneira indiscriminada, não é isso. Não é isso. É até complicado a gente falar sobre esse tema hoje, porque, infelizmente, o evangelicalismo moderno, ele tem dito, ame indiscriminadamente. Se o cara botar um revólver na sua cabeça, dê uma flor para ele, um folheto, né? A Bíblia não fala disso. Mas eu estou falando aqui, irmãos, especialmente do exercício da graça do Senhor no meio da comunidade dos santos. Cristo morreu para nos desarraigar deste mundo perverso. Cristo morreu para prover para mim e para você libertação. Hoje nós somos livres. Você pode estar aqui, nesse momento solene de adoração, junto com seus irmãos, certo de que você em Cristo é livre. Eu não vivo para agradar as pessoas. Eu não vivo para ser aceito pelas pessoas. Eu já fui aceito. Eu sou livre em Cristo. Eu posso orar. Eu posso me alegrar no Senhor. Deus, Ele não está com a sua ira sobre mim, porque o seu Filho, o meu Redentor, Ele morreu no meu lugar. Eu sou livre, meus irmãos. Nós precisamos desfrutar dessa liberdade. Você tem desfrutado dessa liberdade? Isso impacta o teu coração? Isso tem feito com que a sua vida seja diferente? A sua vida de oração, a sua vida devocional? Isso tem alegrado o teu coração ao se dirigir à casa do Senhor? Ou será que você muitas vezes não tem considerado esses aspectos? Talvez seja o pensamento de algumas pessoas aqui nessa manhã. Talvez algumas pessoas não estejam desfrutando da liberdade em Cristo. Talvez algumas pessoas que estão aqui nesse momento, acreditam que para que a sua oração seja recebida, elas precisam espremer os olhos com muita força. Senão Deus não vai ouvir as orações. Para que elas sejam aceitas diante de Deus, elas precisam fazer isso ou aquilo, senão Deus não irá aceitá-las. Será que esse é o seu pensamento? Se esse for o seu pensamento, eu tenho uma péssima notícia para você. A sua performance piedosa, ela não é suficiente para te levar ao céu. Ou você crê em Cristo e desfruta dessa liberdade que há em Cristo, que não é uma liberdade que te leva a agir de maneira irresponsável, porque Paulo vai falar isso mais na frente, que a gente não deve usar da liberdade para dar ocasião à carne, mas é liberdade desse conceito mundano de que precisamos fazer algo, senão Deus não vai nos aceitar. Quantas pessoas estão escravizadas no contexto da igreja porque acham que são aceitas por causa da sua performance piedosa diante de Deus? A palavra de Deus continua e Paulo vai falar ainda que o verdadeiro evangelho, ele consiste no fato de que Cristo morreu segundo a vontade de Deus. Veja aí, no final do versículo 4. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai.
E quando a gente olha outros trechos das Escrituras, nós vemos exatamente isso. Cristo morreu por um acordo trinitário, cujo Pai é o seu idealizador. Imagina você isso. Imagina, será que a gente teria essa ideia? Será que nós teríamos essa ideia? Senhor, nós ofendemos o Senhor. Nós nos portamos de maneira rebelde. Mas nós tivemos uma ideia. A nossa ideia é a seguinte: manda o teu filho para morrer no nosso lugar. Você imagina a gente tendo essa ideia? Mas foi o próprio Pai. Veja o versículo 18. 18 de Tiago, capítulo 1. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Segundo o querer de Deus, nós fomos gerados pela palavra da verdade. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 8, 32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Foi o Pai que deu o seu único Filho para morrer no nosso lugar. E sabe qual é o meu medo nessa caminhada? É eu parar de me impressionar com isso. Esse mês, Deus me deu a graça de completar 10 anos de ministério. E quando eu olho para a minha trajetória, eu tenho certeza de uma coisa: se dependesse de mim, eu já estava fora do ministério há muito tempo. Mas é o Senhor quem sustenta. E quando eu olho para trás, quantos sermões, quantas aulas, quantas noites estudando, me preparando, e como é fácil a gente deixar de se impressionar com a glória de Deus. Eu estou falando de algo que acontece no nosso coração. Eu não estou falando de algo subjetivo, não. Mas eu estou falando, irmãos, não só de termos a ideia correta, mas eu estou falando de termos a ideia correta e ainda assim termos o mesmo espanto que tiveram os apóstolos, a mesma admiração que tiveram os profetas, estarmos abismados com a glória de Deus, estarmos encantados com a grandeza do Senhor, vermos esse momento aqui não como um momento qualquer, não como o cumprimento de um rito semanal, mas como um encontro extraordinário com esse Deus que nos salvou, que mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar, que tomou a iniciativa da minha salvação. Porque do contrário, onde nós estaríamos exatamente nesse momento? Foi por vontade do Pai. Ele mandou o seu Filho para morrer por nós. Nunca deixe de se encantar com a simplicidade, com a beleza do Evangelho. Nunca deixe o seu coração se acostumar com o fato extraordinário de que um Deus santo entregou o seu Filho santo, perfeito, para morrer por pessoas egoístas como nós. Que conduziu a história. Vocês tiveram a exposição, estão numa série em Mateus, Reverendo Christopher pregou na linhagem de Jesus. Quando a gente olha aquela situação, a gente só pode crer que Deus é soberano para conduzir aquela história toda. Porque quando nós olhamos para aqueles homens, nós vemos, rapaz, se dependesse desses homens, onde nós estaríamos hoje? Se não fosse a graça de Deus, onde nós estaríamos hoje? Mas Deus conduziu todas aquelas coisas, preservou todas as coisas, para que Cristo viesse na plenitude do tempo para nos salvar. Foi o Pai, iniciativa dele. Você não está aqui hoje por uma inclinação religiosa. Você está aqui hoje porque antes o Pai idealizou e executou a tua salvação e a minha salvação. Ele nos traz aqui nessa manhã. Sim, agrada o nosso coração estar aqui. Sim, agrada o nosso coração atendermos a santa convocação. Mas saiba, antes de todas essas coisas, na eternidade,
Deus decretou a nossa salvação. E em seus decretos foi estabelecido que o seu Filho, inocente, perfeito, santo, naquela cruz, ele seria tratado como infrator da aliança, sendo que ele era inocente. Na cruz ele foi tratado como se tivesse vivido a minha vida e a sua vida, para que hoje, eu e você, possamos ser tratados por ele como se tivéssemos vivido a vida do nosso Redentor. Porque ele morreu no nosso lugar e atribuiu a sua justiça a nós. Vontade do Pai. Louvado seja Deus por isso. Meus queridos irmãos, isso deve encher o nosso coração. E o apóstolo Paulo, ele finaliza então, no versículo 5, ele diz: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nós temos o resumo, a síntese daquilo que o apóstolo Paulo ele vai tratar ao longo da sua carta. Toda honra, toda glória deve ser dada ao único capaz de nos salvar. Não há mérito humano, não há performance piedosa que possa bancar a sua salvação, mas foi o Pai, revelando a sua obra redentiva no Filho, que nos salvou. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Enquanto os inimigos do Evangelho, eles minimizavam a obra da redenção, dizendo que havia necessidade de acrescentar obras, Paulo ele convoca os seus leitores para que rendam todo o tributo, toda a honra, toda a glória, somente o Senhor. E a reforma protestante trouxe isso. Por isso o lema sólido é glória, somente a Deus glória. Como já disse um documento, reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Não, meus irmãos, é tudo sobre o Senhor Deus, e nós estamos aqui para render glória ao seu glorioso nome. Estamos aqui para focar as nossas atenções nele, a ele toda a glória, a ele todo o louvor. Você tem a oportunidade de, nesse momento, especialmente no culto solene, de atender a esse imperativo das Escrituras, de rendermos glória ao Senhor Deus. Todos os domingos, meus irmãos, nós somos convocados pelo Senhor para comemorarmos a vitória de Cristo. Sim, essa vitória que nos faz também vitoriosos. Porque nós somos aquele povo que estava lá no contexto do Antigo Testamento, amedrontado por causa de Golias, e Davi, tipificando Cristo, vai lá, apesar dos nossos medos e incapacidade, vence a nossa batalha, e por causa da vitória dele nós somos vencedores. Ali não é aquele texto para, olha, seja forte como Davi, ultrapasse os Golias da sua vida. A gente ouve esse tipo de mensagem o tempo todo. O Evangelho te diz que você não é somente incapaz, mas o Evangelho te diz que em Cristo você é aceito. Em Cristo você é recebido, adotado. Por isso a Ele toda a honra e toda a glória. Meus queridos, o que nós estamos desfrutando aqui é apenas um presságio, um prelúdio daquilo que nós faremos por toda a eternidade. Nós estamos desfrutando de uma fagulha daquilo que a gente vai desfrutar por toda a eternidade. Por isso você não veio aqui simplesmente para cantar ao Senhor e servir ao Senhor. Você veio aqui
com a certeza de que um dia nós desfrutaremos de um domingo eterno. Estaremos diante do nosso Deus. Estaremos diante do nosso Redentor. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Que essa seja a disposição do nosso coração. Sempre não aceite louvores. Não aceite que alguém olhe para você e diga que você é capaz, que você é bom o bastante, que você é piedoso o bastante. Essa é uma luta que eu acho que todos nós temos, né? Todos nós. Como é tentador recebermos aquele tapinha nas costas e ouvirmos das pessoas: olha, eu louvo a Deus porque eu estava perdido, mas naquele dia que você me aconselhou, tudo mudou. E no íntimo, a gente sentia aquela satisfação. Toda a honra e toda a glória deve ser dada somente ao Senhor. Não esqueça disso. Você está aqui hoje por uma ação divina. Você não está aqui porque você nasceu em uma família presbiteriana. Eu sou da 5ª geração de presbiterianos. Não. É Cristo. É Cristo. Somente Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quero convidar você a abaixar sua cara nesse momento. Fazemos uma oração ao Senhor, agradecendo pela sua palavra, agradecendo por aquilo que Cristo fez por nós. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, Pai, pela tua preciosa palavra, que nos lembra nessa manhã que a oferta foi feita, o preço foi pago. Não há nada em nós, Pai, que nos leva a crer que somos dignos da tua aceitação, que somos dignos do teu favor. Nós te louvamos pela beleza do Evangelho. Ó Deus, não deixa o nosso coração esfriar de tal forma que nós venhamos a nos esquecer disso. Que Cristo morreu no nosso lugar e que hoje nós somos teus filhos amados. Não nos deixa, Pai, esquecer dessas verdades. Nos perdoa quando tantas vezes condicionamos a nossa alegria, condicionamos o nosso sentimento de realização às coisas materiais. Nos perdoa, Pai. Que as nossas mentes estejam na eternidade. Que possamos, à semelhança dos nossos pais no passado, vivermos em 2 tempos. Sabedores de que estamos num mundo de aflição, mas certos de que estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Louvado seja o teu nome por isso. No nome de Jesus. Amém. Amém.